Foi como eu disse, pessoal, que muita gente me perguntaram sobre essa questão 2. Eu vou explicar aqui para vocês, entendeu? Como é que vocês podem fazer para calcular uma raiz dupla. Vocês têm duas raízes ao mesmo momento, certo? Preste bem atenção. Qual o valor da expressão de raiz cúbica de 67 menos raiz nona, raiz quadrada de 9, na verdade, raiz quadrada de 9. Pessoal, preste bem atenção. O que vocês podem perceber é o seguinte: eu tenho uma raiz maior aqui, certo? Que é uma raiz cúbica de todos esses elementos que estão aqui representando radicando, beleza? Então, eu tenho que fazer essa menor raiz, porque ela está representando aqui o radicando. Eu tenho que fazer ela primeiro, a menor raiz. Então, eu tenho que tirar a raiz quadrada de 9. Então, eu conservo a raiz cúbica, que é a maior, raiz cúbica. Conservo 67, está aqui, e menos. Com a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 são 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu eliminei a menor raiz, beleza? Então, preste bem atenção nisso aí. Aí nós viemos com a raiz cúbica de 67 menos 3. Como aqui eu tenho uma subtração no radicando e uma raiz só, eu tenho que fazer as operações do radicando primeiro, igual eu fiz aqui, certo? Então vai ficar raiz cúbica de... Quanto é 67 menos 3? 67 menos 3 fica 64, tá aqui o 64. Aí, quanto é a raiz cúbica de 64? Eu tirei o mínimo múltiplo comum aqui de 64, vamos decompor ele. 64 pode por 2 dá 32, por 2 dá 16, 16 pode dividir por 2 que dá 8, 8 pode dividir por 2 que dá 4, 4 pode dividir por 2 que dá 2 e 2 pode dividir por 2 que dá 1. E aí vamos lá para o índice da raiz. O índice da raiz aqui é quanto? 3. Então, eu tenho que procurar os mesmos números que repete ele 3 vezes. Então, o 2, o mesmo número, 1, 2, 3. Então, formei aqui um trio do mesmo número que repete. E temos também 1, 2, 3. O 2 também tornou formar outro trio. Então, o que vai acontecer? Raiz cúbica, tá aqui. O 2 repetiu 3 vezes, fica 2 ao cubo. O 2 também tornou repetir 3 vezes, torna a ficar 2 ao cubo. Aí, o que acontece? Como ele repetiu a quantidade de vezes que o índice está lá, esse 2 sai para fora. O outro também sai porque repetiu a mesma quantidade que o índice. Está aqui, saiu. E quanto é 2 vezes 2 dá quanto? Dá 4. Então, qual é a raiz cúbica de 64? É 4. Por que 4, professor? Porque se eu multiplicar 4 vezes 4 vezes 4, 3 vezes, igual o índice está indicando, eu volto para 64, beleza? Então, na verdade, olha o que acontece. Qual é o resultado da raiz cúbica? Qual o resultado da raiz cúbica de 67 menos a raiz quadrada de 9? O resultado no final vai obter o quê? Vai obter 4, beleza? Então presta muita atenção nessa questão, porque vocês vão obter outras questões semelhantes a essa daí. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, que eu farei novo vídeo explicando para vocês, beleza? E até nosso próximo vídeo aula.